Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje nós temos a contribuição do texto de Walter Nascimento, que vai trazer alguns aspectos relacionados então à história do direito no Brasil. Mais precisamente, estaremos discutindo aqui a temática História do Brasil no período colonial. Vamos então ao nosso primeiro slide. Intercoétera e Tordesilhas. O estudo da história do direito brasileiro envolve em suas raízes dois atos de direito internacional, de datas pouco anteriores a 1500. O primeiro ato trata-se da Bula Intercoétera, de 1493, expedida pelo Papa Alexandre VI, que assegurava ao rei da Espanha o direito sobre a América e outras terras ainda não descobertas de uma linha de 100 léguas de Cabo Verde. A segunda trata-se do Tratado de Tordesilhas, de 1494, celebrado entre Espanha e Portugal, mediado pelo Papa. Ela foi realizada mediante uma reclamação do rei de Portugal. Definiu que, a partir de Cabo Verde, teria um limite de 370 léguas, que pertenceriam a Portugal, e o que passasse dessa linha seria da Espanha. Aqui nós temos então os primeiros aspectos relacionados à característica dessa perspectiva do direito, que foi efetivamente praticado aqui no Brasil. Mas é claro que antes disso nós temos toda uma relação que é direcionada a uma perspectiva internacional. Então, se nós estávamos dependendo de Espanha e Portugal, mediante a toda a sua relação de domínio de terras, consequentemente o processo das relações internacionais nesse sentido, nesse momento mediadas pelo Papa, consequentemente vai trazer os primeiros aspectos relacionados ao domínio de terra. Então aí a gente vai ter a primeira relação, ou seja, os primeiros aspectos relacionados ao que seria efetivamente o direito praticado nesse território. Vamos ao nosso próximo slide. As primeiras manifestações jurídicas. Ao longo de 3 décadas, desde 1500, não temos muito a falar. O direito praticado veio evidentemente do seu descobridor, mas este com um interesse imediato voltado para as especiarias do Oriente. Não se preocupou em traçar para a nova terra uma política de colonização racional e eficiente. Embora, segundo César Trípoli, observamos alguns atos legislativos nos últimos 30 anos, embora não fossem direcionados a reger as vidas nas novas terras. Assim, esses atos eram direcionados ao vasto domínio colonial de Portugal. Aqui nesse espaço é importante nós observarmos alguns aspectos históricos importantes. Primeiro, a questão do Brasil, nós estávamos tratando de terras que eram destinadas à exploração e não à colonização. A colonização vem em um processo posterior, tanto quanto uma necessidade de não se perder a terra sendo ela invadida por outras nações. Então, nesse sentido, nós não temos efetivamente uma primeira proposta relacionada ao processo de colonização, e sim somente a relação de você proteger terras as quais você tinha uma exploração. Principalmente nessa fase, historicamente nós temos a relação aí do pau-brasil, que foi um dos comércios mais intensos que nós tivemos no Brasil nessas primeiras fases. Então aí a gente não tinha efetivamente uma relação de um processo de domínio, através de normas com relação a esse espaço. Tudo veio com relação a partir da característica da proteção das terras e posteriormente nós teremos uma estrutura jurídica no Brasil, mas isso vai ser uma fase um pouco mais à frente. Vamos ao nosso próximo slide. Legislação eclesiástica e civil.
A legislação citada por César Trípoli era eclesiástica e civil. A primeira constitui as bulas pontificiais e a segunda em alvarás e cartas régias. Aqui também podemos citar os contratos que eram emitidos sobre as bulas papais. Primeiro, bula de 1560, do Papa Júlio II, confirmando os direitos de Portugal sobre as terras do Brasil, em virtude do Tratado de Tordesilhas. Segundo, bula de 1514, do Papa Leão X, e a bula de 1551, do Papa Júlio III, que ratificava a bula de 1506. Percebam vocês que nesse universo nós temos essas duas relações que são importantes. Nós temos a característica das normas estabelecidas por Portugal e nós temos também as influências e características das normas eclesiásticas. Então esses dois universos nós teremos aqui presente efetivamente no Brasil. Mesmo porque as relações das nações com o próprio Vaticano efetivamente era um processo que existia com uma intensidade muito grande nesse momento. Tanto é que nós podemos perceber que grande parte das realizações de contratos, de acordos que eram feitos entre países, sem dúvida nenhuma, nós tínhamos aí a interferência e também a observância do Vaticano diante dessas realizações. Vamos então ao nosso próximo slide. Legislação civil. Contrato de arrendamento de terras descobertas, celebrado em 1502 entre o governo de Portugal e um consórcio liderado por Fernando de Noronha. Durante 3 anos, os arrendatários eram obrigados a enviar anualmente ao Brasil 6 navios para reconhecimento, fundar e manter uma fortaleza. Segundo, alvarás de 1516, expedido por Dom Manuel, ordenando ao feitor e aos oficiais da Casa da Índia o fornecimento de machados e enxadas e ferramentas aos que iam povoar as terras. Terceiro, cartas régias de 1516, expedidas por Dom João III, investindo a Martim Afonso de Souza amplos poderes para regular, organizar e administrar a colônia, compostas também de instrumentos de ordem política, jurídica, militar e administrativa. É importante nós pensarmos que nesse momento, uma das grandes características que nós teríamos efetivamente a Portugal seria a baixa quantidade de recursos para aplicar aqui enquanto um processo de vigiar, guardar, organizar, para efetivamente você conseguir absorver esses recursos aqui no Brasil e comercializar isso na Europa. Os recursos de Portugal eram baixos, portanto, nesse sentido, Portugal vai atribuir isso a uma terceira posição, ou seja, pessoas que vão investir aqui no Brasil através do processo de exploração. Esse foi um dos mecanismos que Portugal teve como recurso nesse momento para poder efetivamente se aproximar dessas terras e poder explorar essas terras. Assim a gente tem uma série de informações que são apresentadas por Portugal a partir de contratos, a partir de alvarás, a partir de cartas régias que vão estabelecer os critérios de como esse processo efetivamente vai ocorrer aqui na exploração das colônias. Vamos então ao nosso próximo slide. Carta de doação de Foral. Fundada a base colonial em São Vicente em 1532, Martim Afonso de Souza instituiu um regime de governo. Esse regime data de 1534, referente ao sistema de capitanias hereditárias que ocorreram em decorrência de 2 atos simultâneos: as cartas de doação, regulamentação da doação por parte da coroa, e as cartas do foral, estabeleciam apenas a legitimidade da posse, direitos e privilégio dos donatários. Esses contratos efetivavam composições de tributos perpétuos da coroa e dos capitães-mors e os solarengos, que recebessem
terras de Sesmarias. Aqui é importante nós entendermos que por mais que você tivesse essa relação das cartas de doação, efetivamente as terras pertenciam a Portugal. Então aí, em outras palavras, nós teríamos efetivamente o quê? Um processo de autorização para a exploração das terras, mediante, obviamente, a pagamento de diversos impostos que eram repassados para Portugal. Então essa era uma relação que existia. Então por mais que tivéssemos esse termo de doação, efetivamente era um sistema ao qual você teria a possibilidade de explorar essas terras. Vamos ao nosso próximo slide. Natureza jurídica. As cartas de doação não configuram senão legitimidade da posse e dos direitos e privilégios dos donatários, entendendo ao objetivo da doação das capitanias feitas pelo soberano aos donatários. Força a reconhecer que esse ato real não consistia em verdadeira doação, no sentido jurídico, porque do exame do conjunto das cláusulas outorgadas no respectivo título aos donatários, apenas concebido o usufruto das terras das capitanias, e não a propriedade territorial, entendendo que é uma análise do ponto de vista de sua natureza jurídica, que estabelece uma crítica ao termo usufruto. Esse processo ele vem, na realidade, a confirmar essa característica que foi apresentada no Brasil, principalmente com essa relação de você oferecer as terras. Essas pessoas que recebiam essas terras, né, essa doação, que na realidade seria basicamente o usufruto, né, dessas terras, em outras palavras, estariam retirando, né, as riquezas por conta própria, ou seja, pelos próprios recursos, e ao mesmo tempo repassando diversos impostos a Portugal. Esse era o processo que nós tínhamos aqui no Brasil Colônia, né? Justamente pela característica, como eu citei anteriormente, né, de Portugal não ter recursos para poder aplicar aqui no Brasil. Então esse foi um dos mecanismos que, através de uma série de parcerias, né, poderíamos dizer dessa forma, não é o termo adequado, mas através dessas parcerias, né, para nós entendermos, que seria, em outras palavras, um momento para possibilitar a exploração dessas terras. Então, em outras palavras, eu diria para vocês que todo o processo dos contratos, as bulas, as cartas régias, elas foram efetivamente a característica jurídica desse primeiro momento que nós tivemos aqui de exploração dessas novas terras aqui que pertenciam efetivamente a Portugal. Vamos ao nosso próximo slide. Regimento de 1548. Em 1549 foi implantado o sistema de governos gerais em decorrência do regimento de Dom João III de 1548, como primeiro diploma constitucional. A estrutura. Com maior representante tínhamos o governo geral, abaixo estavam o provedor-mor da fazenda, o ouvidor-geral da justiça e o capitão-mor das costas. Característica do sistema. Em suas linhas básicas, era subordinado a uma administração central, o que resultou que as capitanias se tornariam uma espécie de províncias unificadas pelo mandatário da coroa. Reduzia-se assim o poder dos donatários. Aqui nós temos um primeiro processo que seria basicamente de uma centralização, sendo que as experiências anteriores das capitanias hereditárias, nós tivemos efetivamente algumas que prosperaram, porém nós tivemos efetivamente problemas seríssimos com o processo de descentralização, principalmente dentro do universo jurídico, sendo que ao cometer um crime em uma capitania e você se deslocar a outra capitania, consequentemente na outra você não teria a relação daquele crime, portanto você estaria livre. Nesse sentido, isso dificultou muito o controle, né, dessas terras, e a partir daí pensou-se então em estabelecer um processo de centralização do poder. E a partir daí nós teríamos então, como citado, como o próprio texto cita, uma diminuição do poder dos senhores que eram referentes àqueles comandantes das capitanias. Então aí nós temos uma primeira característica que vai então, em outras palavras, centralizar
os princípios normativos e as regras estabelecidas aqui na colônia, né, brasileira. Então vamos, em outras palavras, entender que é um primeiro processo que vai começar a constituir, né, uma relação de centralização, o que antes era efetivamente descentralizado e dificultava muito o controle também para Portugal. Vamos então ao nosso próximo slide. Direito especial. Observemos a descrição dos elementos formadores desse direito especial. Primeiro, regimentos, como complemento do livro 1º das ordenações, ou como leis orgânicas, disciplinavam os diversos cargos da administração pública. Segundo, as cartas régias continham resoluções do rei destinadas a autoridades públicas. Carta Régia de 1808, sobre a abertura dos portos ao comércio. Terceiro, as cartas de lei eram de caráter geral. Carta de Lei de 1815 elevava o Brasil à categoria de reino. Quarto, os alvarás eram normas de caráter específico, de vigência temporária. Alvará de 1808, criando o Banco do Brasil. Percebam vocês que aqui a gente já vai apresentar algumas características de aspectos entre regimentos, carta régia, carta-lei e alvarás que estarão dentro desse contexto. Cada um com a sua especificidade, cada um com a sua característica, cada um com a sua função e fazendo parte já desse complexo, né, que é entendido como um direito especial. Então uma característica específica que vai aparecer dentro desse cenário aí e vai referir-se a aspectos específicos dentro da sociedade, bem como a relação das ordenações, bem como a relação das resoluções apresentadas pelo rei e bem como também os alvarás que vão, em outras palavras, autorizar determinadas estruturas no Brasil. Assim a gente tem, né, esse primeiro processo que vai acontecer diante dessa relação, né, que seria então essa formação de características normativas, de um pensamento jurídico que vai se estabelecer no Brasil. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Domínio hispano-holandês. As fases do domínio foi, primeiro, o domínio espanhol, de 1580 a 1640, e segundo, da invasão holandesa, que foi de 1630 a 1655. A fase espanhola é caracterizada pelas ordenações filipinas. É importante entender que, ao lado das ordenações filipinas, uma legislação suplementar foi consolidada com o novo direito comum à metrópole e à colônia, os quais podemos destacar alguns aspectos. Primeiro, leis comerciais sobre seguros, letras de câmbio, câmbio marítimo e corretores de câmbio. Segundo, leis sobre índios, alguns casos contraditórios, mas culminando na proibição da captura para trabalhos escravos. Terceiro, leis sobre escravos negros. Quarto, leis sobre minas. Essas duas fases que vão ocorrer aqui no Brasil são extremamente importantes, que nós temos. Uma delas diante da relação do domínio espanhol, pela própria característica que ocorreu na Europa, sobre um rei ser o rei da Espanha e ser o rei de Portugal, o mesmo rei, devido a problemas com relação aos herdeiros, ou seja, aqueles mais próximos que assumiriam o rei, e o mais próximo nesse momento seria efetivamente o rei da Espanha. Então, assumindo essa composição Portugal e Espanha. Por isso nós temos essa relação que vai se apresentar aqui no Brasil. E nós temos o período também, que seria o período da invasão holandesa no Brasil, que vai, em outras palavras, trazer diversas características, né, que vão, além de uma arquitetura, né, vai trazer essas características de uma arquitetura, de alguns costumes que vão permanecer logo após a retomada dos portugueses para esse território, porém, né, em aspectos normativos a gente não vai ter uma referência assim tão importante, né, que vai ficar sobre esse período que nós temos aí do domínio de uma determinada parte do território que seriam pelos holandeses. Vamos então ao nosso próximo slide. No que tange à fase holandesa, a situação foi bem diversa.
referindo-se ao Nordeste brasileiro, entre Pernambuco, Tambaracá, Paraíba e Rio Grande do Norte. O invasor nada fez do que obrigar portugueses e brasileiros a seguirem suas leis. Assim, em 1640, representantes do povo participavam de uma assembleia de câmaras e tribunais de justiça, realizada no Recife por convocação de Maurício de Nassau. Criou-se então dois órgãos, um de função política e outro de função administrativa, também integrados representantes do povo, câmaras de escabinos e um conselho consultivo da administração das capitanias, o qual, logo após a retomada do território, retorna às ordenações de Portugal. A gente pode perceber que foi efetivamente um período breve que nós tivemos aqui, entre 1630 a 1655, que foi então esse período que nós tivemos relacionados então ao que os holandeses estiveram no Brasil. As suas referências, obviamente, as características da normatividade apresentada e aplicada na Holanda, vai também, em alguns momentos, ser ela transferida aqui para o Brasil, nesse território, que foi um território de domínio temporário, dos holandeses. Bom, nesse sentido, o que nós temos então? Nós temos a característica de um princípio normativo que vai se estabelecer no Brasil, principalmente nessa primeira fase, que é uma fase de exploração, que vai estar pautada em uma série de documentos produzidos por Portugal, que vão, em outras palavras, pensar muito na relação do comércio, a proteção do comércio, a possibilidade também de pessoas que venham a investir no Brasil no processo de exploração, que venham trazer essa possibilidade para Portugal, e ao mesmo tempo essas pessoas que estariam fazendo essa exploração teriam que efetivamente pagar uma série de impostos a Portugal. Então, em outras palavras, a característica normativa ela se estabelece diante desse princípio, ou seja, principalmente, deixamos isso em evidência, às vezes se torna um pouquinho repetitivo, mas é importante nós entendermos que essa evidência se constrói principalmente em proteger esse comércio e dar a possibilidade também para que fosse possível investir aqui na exploração através dessa parceria que Portugal teria com aqueles investidores, poderíamos dizer nesse sentido, que estariam pagando as embarcações para vir até o Brasil e desenvolver esse processo da exploração. A todos vocês, agradeço pela atenção e espero que tenha contribuído aí para algumas informações para você ampliar o seu conhecimento sobre a história do direito no Brasil. Até então o nosso próximo vídeo.